terceiro grupo que espalha fake news são os negacionistas alucinados. Foi assim que eu chamei esse grupo. É mais difuso e mais esquisito. Porém, ele não é menos militante do que os correligionários. É um grupo formado de pessoas que negam tudo que for diferente do que eles acreditam. Esse grupo nega. Eles negam a ciência, negam a diversidade, negam a cultura, negam qualquer coisa que não esteja inclusa no seu script prévio. Tá? São fáceis de se tornar alvo de fake news. Porque aqueles lá do grupo 1, que são os produtores de fake news e que têm interesses sobre determinadas pautas, inclusive pautas até econômicas e de interesses de poder diversos, rapidamente são capazes de descobrirem negacionismos que são interessantes e entregarem fake news a partir desses negacionismos que serão altamente consumidas por este grupo, os negacionistas alucinados. Por exemplo, uma história bem recente aqui no Brasil, durante a pandemia, foi a história dos caixões com pedras. Os negacionistas adoraram essa história, espalharam essa história, e é uma alucinação, praticamente uma alucinação coletiva. Então, esse é o terceiro grupo. Vamos para o próximo grupo. Eu coloquei o seguinte título para esse grupo: os tios desavisados ou os tios distraídos. Este grupo, os tios desavisados ou distraídos, é o grupo mais numeroso. Eu, às vezes, acho que esse grupo é o menos perigoso, e eu vou explicar por quê. Fica comigo que você vai entender. Como é que esse grupo funciona? Normalmente, essas pessoas utilizam o celular e eles fazem parte de diversos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e eles rapidamente reproduzem notícias que recebem. Um exemplo era o pessoal que reproduzia tudo que o Pavão Misterioso colocava no grupo dele lá. Por que eu acho esse grupo menos perigoso? Porque quando você para argumentar com essa pessoa em cima das notícias que ela está reproduzindo, normalmente eles não têm argumentos. Por quê? Porque eles apenas reproduzem de forma aleatória as bobagens e mentiras que recebem naquelas conversas lá com seus familiares e etc. São menos, mas não quer dizer que não sejam perigosos, porque exatamente por não terem argumentos, eles espalham mesmo as mentiras, as fake news. Então, se você é a favor da democracia, da verdade e da justiça, você tem que se colocar contra esses quatro grupos. Não dá para a gente ficar passando pano para aquilo que eles fazem, mesmo para esse grupo dos tiozões desavisados, porque o que eles fazem é muito grave, é muito perigoso. E como diz o Yuval Harari, algumas fake news podem durar para sempre. Então eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu quero utilizar para introduzir a segunda parte da nossa discussão. Como se reconhece uma fake news? É possível reconhecer uma fake news? E eu quero te recomendar um site, é um site antigo até, ele existe desde 2002, que é o eFarsa. Eu vou deixar o link desse site e do canal deles no YouTube aqui na descrição desse vídeo. Eles fazem um trabalho muito legal, foi o primeiro site que eu conheci sobre como desmascarar, desmontar uma fake news. Baseado no trabalho deles, eu quero deixar aqui alguns pontos para te ajudar a você reconhecer uma fake news. O primeiro ponto que o eFarsa sempre recomenda para a gente observar é o seguinte: normalmente a notícia colocada que é fake news, ela está fora do contexto original da notícia, de onde foi puxado aquele assunto. Vou deixar um exemplo aqui que está lá no site do eFarsas, de agora, 2019. Foi divulgado na internet, espalhado demais essa notícia, de que o McDonald's, lá no Japão, entregando de graça copos com cenas eróticas de crianças para os consumidores. O eFarsas pesquisou, realmente, então havia essa notícia, era verdade. Haviam copos sendo distribuídos de graça com cenas de criança. Acontece que quando você fazia a sobreposição dos copos vazios, ou dependendo do ângulo que você girava o copo, não havia cena erótica alguma. Haviam cenas românticas, um beijo no rosto, um dos jovens segurando a mão da menina, e assim sucessivamente. Mas esta notícia foi espalhada na internet, fora do seu contexto original, dizendo que eram cenas eróticas. A segunda forma de você descobrir se uma fake news é quando você percebe, e isso requer um pouquinho de pesquisa e trabalho, que a notícia é claramente falsa. Por exemplo, durante agora a pandemia, eu não vou falar o nome da doença porque o YouTube não divulga o vídeo se tiver o nome da doença, mas durante a pandemia, notícias diversas sobre
curas milagrosas para a doença que provocou essa pandemia mundial. Vou dar um exemplo bem prático. Foi divulgado na internet diversas postagens de que um hormônio que era produzido no nosso organismo, se nós fôssemos para a academia malhar, fazer lá os nossos exercícios, chamado irisina, blindava o organismo contra a doença. Sabe o que se descobriu, e o E-Farsas trabalhou nisso? Que diversos desses posts, diversas dessas postagens eram produzidas por donos de academia. Então a gente volta lá para o nosso ponto 1, que é o quê? Interesse econômico. Então às vezes você tem que dar apenas um Google para descobrir que aquela notícia é claramente falsa. A terceira característica para você identificar uma fake news são as chamadas teorias da conspiração ou as notícias indeterminadas. Como se estabelece esse tipo de fake news? Se utiliza o chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É quando o emissor estabelece afirmações vagas ou generalizadas que são consumidas pelas pessoas que já têm uma ideia prévia sobre aquele assunto. Elas aparentemente querem ouvir algo que confirme aquilo que elas já acreditam interiormente. Então, o viés de confirmação, ele existe, ele é estudado e é utilizado para produzir fake news. Ou seja, eu já acredito em determinada coisa e eu vou consumir uma notícia ou uma fonte ou um post ou um site que confirma aquilo que eu já acredito. Então, por exemplo, eu vou falar o seguinte aqui. Se você acredita que não houve racismo no Brasil e que os negros aqui não sofrem, você vai consumir, por viés de confirmação, materiais apenas que confirmam a sua história. Você não vai se dar ao trabalho de checar se aquela notícia indeterminada ou aquela notícia que parece conspiratória ou aquela notícia que apenas confirma o que você pensa, ela é verdade. Ou seja, o resumo disso é o seguinte: eu acredito e para provar este ponto, aqui está uma notícia que diz o que eu já quero. Por último, eu quero dizer para você o seguinte, lá no E-Farsas sempre tem essa observação. Normalmente, uma fake news, elas têm um outro caráter. Então, se você se deparar no seu WhatsApp, no seu Facebook, seja onde for, com uma notícia alarmista e sem fontes que possam comprovar aquela notícia, pode ter certeza que praticamente você está diante de uma fake news. Normalmente, aqueles textos que você recebe, reproduz sem dó, divulga sem dó, está na hora, acorda. Parar para analisar o texto, você vai ver que o texto, além de não possuir fonte, tem profundos erros de cognição e erros gramaticais. E também, às vezes, são atribuídos a pessoas para dar uma credibilidade e aquela pessoa nem é a autora daquele texto. Essas são as duas formas da gente lutar contra as fake news. Primeiro, a gente entender quem é que produz e dissemina e entender como é que é uma fake news, com o que ela se parece. A fake news ela não usa chapéu, boné, ela não se veste de azul, verde ou amarelo. Não, a fake news ela possui características e é importante que você conheça essas características para você lutar pela democracia, pela verdade e combater junto com a gente as fake news. Finalmente, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui e achou esse vídeo importante, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não gostou, também deixa o seu comentário. E como eu sempre digo, mesmo com as notícias de que não tem pandemia, se cuide e especialmente cuide dos seus idosos. Forte abraço, até a próxima.